Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos telespectadores da TCM, dirigentes da FCDL e da CDL de todo o Brasil, aos empresários, meus amigos e as minhas amigas. Esse é o podcast 92 do dia 22 de março do ano de 2023. Santos do dia: São Paulo, bispo de Narbonne e Marte. Em meados do século III, as primeiras comunidades cristãs dispersaram-se e, por causa disso, as perseguições de Décio, Paulo foi um dos 7 bispos enviados para pregar na Gália, salvando-se do martírio sofrido por seus companheiros. Fundou a igreja em Narbonne, da qual foi o primeiro bispo por volta de 250 d.C. Também Santa Lia, viúva romana. São Jerônimo fala sobre esta nobre romana. A jovem viúva, ao invés de casar com uma pessoa distinta, escolheu entrar para uma comunidade cristã no bairro de Aventino, trocou suas vestes elegantes por um saco rude, tornando-se mestre da perfeição de muitas jovens. Faleceu no ano 384 pós-Cristo. As notícias de economia da semana. O Brasil produz um recorde de petróleo e gás equivalente a 4.183.000 barris dia em fevereiro deste ano. A notícia é da Agência Nacional de Petróleo. A produção brasileira de petróleo e gás subiu 0,19% em fevereiro, ante o mês anterior, e registrou novo recorde mensal, 4.183.000 barris de óleo equivalente por dia, o chamado BOED, com um impulso do gás natural, apontaram dados publicados pela reguladora Agência Nacional de Petróleo, na última segunda-feira, dia 20. O volume supera o recorde anterior, que era de 4.018.000 barris registrados em outubro do ano passado. Na comparação com um ano antes, a produção subiu 11,4%, mostraram os dados. O marco foi puxado pela produção brasileira de gás natural, que cresceu 2,3% em fevereiro, ante janeiro, e avançou cerca de 10,5% ante o ano anterior, para 146.940.000 metros cúbicos por dia. Já a produção apenas de petróleo recuou 0,39%, com fevereiro ante janeiro, e cresceu 11,8% versus um ano. Antes era 3.261.000.000 de barris por dia. O recuo mensal da produção de petróleo ocorre após o país ter registrado o recorde de produção da commodity de 3.274.000 barris no mês de janeiro. E fevereiro, convenhamos, é um mês menor, com menos dias. Americanas propõe desconto de 80% do crédito bancário para um plano de refinanciamento, onde os seus acionistas entrariam com 10 bilhões de reais na obtenção da rolagem da dívida. A Americanas elaborou a primeira versão do seu plano de recuperação judicial, com o aporte de 10 bilhões de reais do trio de acionistas de referência do Complexo Conjunto das Condições, liderado por João Paulo Lemann, que tem ainda Sicupira e Teles como os comandantes do grupo 3G. Para bancos em geral, as debêntures dos donos dos títulos, com o deságio médio atinge 45% e não conduz a uma solução satisfatória ao sistema bancário de uma maneira geral. Entretanto, é o primeiro lance que os donos da Americanas fazem ao sistema financeiro depois de entregar, via judicial, todo um catatal contendo as imperfeições, as impurezas de um balanço que, segundo os analistas, foi maquiado referente ao ano de 2022 e fez com que as ações despencassem a níveis estratosféricos. Alcança-se nesse momento que o débito das Americanas com credores, bancos, locações, terceiros, fornecedores poderá beirar 50 bilhões de reais. E os titulares da empresa só querem capitalizá-la de imediato
com 10 bilhões de reais rolando o restante da dívida para até 36 meses, o que não está sendo bem aceito pelo mercado financeiro e pelos credores de uma maneira geral. Entretanto, é o primeiro passo para uma negociação que deverá gerar ainda muitas contradições e deverá percorrer, quem sabe, o primeiro semestre do ano de 2023. E aí mais uma super quarta. Hoje é quarta-feira, dia 22 de março, e o Banco Central do Brasil, como o Fed dos Estados Unidos, o Federal Reserva, ambos divulgarão as suas novas taxas referenciais. Aqui no Brasil, a estimativa quase unânime por parte das agências de rating e por parte dos economistas e analistas é de que a taxa Selic do Sistema de Liquidação e Custódia do Banco Central será fixada, será colocada no mesmo patamar atual, 13,75% ao ano. Há alguns poucos que estão animados de que poderá haver um corte de 0,25%, o que faria com que ela retrocedesse, depois de várias vezes estacionada num patamar chamado alto, de 13,75% ao ano, retroceder para 13,5%. Entretanto, é uma minoria e só à tarde, logo mais às 19 horas, quando o mercado financeiro estiver fechado, é que nós teremos a decisão do Banco Central do Brasil. Mas a expectativa geral é a manutenção da taxa de 13,75%. Nos Estados Unidos, há quem fale num acréscimo de até 0,5% nos juros de lá, que também serão definidos hoje pelo Federal Reserve americano. Veja o que esperam as reuniões da política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, mais tarde nos jornais que serão editados pela televisão e pela internet. Entretanto, há contradições. O próprio presidente Lula, no momento atual, ao invés de preocupar-se com os assuntos da economia, procurar diminuir a inflação, tomar providências mais eficazes com relação ao controle monetário e o controle fiscal do país, está chutando o balde da barraca, querendo agredir, no jargão popular, querendo agredir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que ele está praticando juros que são inadministráveis no Brasil. Juros altos para uma inflação alta. Não é remédio. O bom é que a inflação baixe para que nós tenhamos juros palatáveis de 7%, 6% ao ano. Entretanto, o momento atual não condiz com essa realidade. E nada pode conter mais a inflação do que os juros altos, fazendo com que haja uma restrição da movimentação da moeda, do crédito e, obviamente, das compras, prejudicando o comércio, a indústria, mas de uma maneira salutar, fazendo com que a inflação não salte a patamares estratosféricos. Vejamos mais tarde essas notícias se conferidas. Os Estados Unidos deverão aumentar os juros em 0,5% ao ano e no Brasil, provavelmente, a manutenção da taxa Selic, 13,75%. É o que se espera. Com relação ao petróleo, ele retoma uma queda a nível internacional dos últimos 15 meses. Os preços do petróleo caíram bastante na última sexta-feira, dia 17, e no dia 20 e 21 de março, segunda e terça-feira passada. E fecharam ontem, por exemplo, no mais baixo nível de 15 meses, afetados pela crise bancária persistente, que gera temores de uma desaceleração do crédito e da economia mundial. O barril Brent do Mar do Norte, de maio, caiu para 2,31%, encerrando, digamos, ontem, dia 21, ao preço de $72,97, equivalente ao West Texas Internacional, WTI, americano, para a entrega em abril do próximo mês. Durante o dia de hoje, as duas variedades de referências deverão ser medidas novamente, mas os preços são vistos como os mais baixos desde dezembro de 2021. Portanto, há mais de um ano que os preços do petróleo estão em queda. 15 meses é o menor preço do petróleo a nível mundial. Se é bom para quem abastece, para quem tem uma frota de milhões de veículos, como é o caso do Brasil, país com condições geográficas continentais, é bom na bomba. Mas que o preço do petróleo é uma referência mundial e que nós temos que obedecer a essa referência. Na Europa, na Ásia, na América, na Oceania, na África, há um preço padrão para o petróleo internacional, ora subindo, ora caindo. Mesmo com a guerra agora entre Rússia e a Ucrânia, mas o preço do petróleo despenca mais uma vez. Desde o início do choque que atingiu os bancos americanos, há cerca de uma semana, o petróleo muitas vezes
considerado um indicador avançado da economia, tem sido um dos ativos mais afetados. E as autoridades de países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, são citadas por meios de comunicados que sugerem que o cartel que haja a curto prazo, no sentido de que não fique manipulando o preço para mais ou para baixo. Portanto, no momento atual, estamos tendo, nos últimos 15 meses, o mais barato preço de petróleo no mercado mundial. Uma semana após o início da onda de violência no Rio Grande do Norte, 294 ataques terroristas foram praticados no estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado do Rio Grande do Norte. Desde segunda-feira, foram presos 149 pessoas suspeitas. Desde a noite de segunda-feira da semana passada, 13, o estado do Rio Grande do Norte tem convivido com essa ação de terroristas. Na capital, em Natal, em Mossoró, no Siridó, Caicó, Currais Novos, Zacari e em mais de 55 cidades, ou seja, quase um terço das cidades do Rio Grande do Norte. Tiros são disparados, alguns bandidos já foram presos, outros, em confronto com a polícia, pereceram, mas a onda de assaltos e de queima de ambulâncias, de carros de serviço públicos, de transportes coletivos, de veículos particulares, atentados aos postos de saúde, às escolas públicas e até os fóruns judiciários continuam acontecendo no Rio Grande do Norte, o que é uma mancha negra. Você vendo o mapa do Brasil acontecer no pequenino elefante, uma situação tão grave quanto essa que está a deixar sem tranquilidade os cidadãos do Rio Grande do Norte. Que Deus seja louvado. O presidente Lula continua batendo a cabeça com o governo, prejudicando o seu governo e, ao invés de tomar providências enérgicas com seus ministros e com a base aliada no Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem procurado mais jogar pela imprensa, pela mídia e, mais precisamente, se confrontando com o Banco Central do Brasil, que é um órgão regulador monetário e que está a serviço da sociedade, procurando zelar pela moeda e pelo valor da moeda. Inclusive, cabe dizer que o presidente do Banco Central hoje não é cargo de confiança do governo. É eleito, é escolhido sim, é escolhido numa lista enviada ao presidente da República, que o nomeia para um mandato de 4 anos. E o mandato de Roberto Campos Neto, economista da melhor cepa, neto de Roberto Campos, que foi um grande ministro do planejamento do Brasil no tempo da Revolução de março de 64, esse mandato vai até junho de 2024. Portanto, ainda tem mais de um ano. E ele está com a equipe de diretores. Agora, esses diretores escolhidos pelo presidente da República, eles estão a serviço da guarda monetária do país. Portanto, não faz sentido um degladeio ou um espadachim em plena arena entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. O que nós precisamos é diminuir a inflação, é conviver com um déficit público menor do que nós temos atualmente, é fazer um controle monetário rígido, como pretende fazer o ministro Fernando Haddad, e aí sim os juros baixarão por gravidade, não pelo martelo, porque no mercado financeiro não existe a lei do martelo. Onde existiu, sempre deu errado. Quanto ao arcabouço fiscal, só será divulgado após a viagem do presidente Lula à China. O presidente volta a criticar o Banco Central, abre aspas, irresponsabilidade de manter uma taxa de juros de 13,75%, fecha aspas. Haddad queria o anúncio da regra fiscal nesta semana e falta uma reunião com o presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que só deve decidir sobre o novo arcabouço fiscal do Brasil na volta da viagem à China, portanto só no início de abril. Conforme o jornal O Globo do Rio de Janeiro antecipou, integrantes do governo já defendiam postergar este anúncio da medida, apesar da pressão do ministro da Fazenda por uma solução rápida. Lula disse que não é preciso a pressa e determinou e defendeu que o necessário de se discutir mais a respeito do assunto. É preciso discutir um pouco mais, disse o presidente da República. E como a viagem à China será no final dessa semana, e obviamente a comitiva só voltará nos primeiros dias de abril, só em abril, quando ele chegar
é que nós conheceremos com maiores dados esse novo arcabouço fiscal que está sendo vendido como uma salvação ou como uma espécie de plano emergencial, um plano Marshall, digamos assim, que foi aplicado por ocasião da Segunda Guerra Mundial, será aplicado na economia brasileira, ainda não do conhecimento das câmaras legislativas, do Senado da República e da Câmara dos Deputados, por onde obrigatoriamente terá que ser aprovado para poder funcionar. A última notícia da economia da semana. A Anatel vai liberar na próxima segunda-feira, dia 27, a banda 5G para Mossoró e outras cidades da região. O grupo de acompanhamento de interferência na faixa 3.5 GHz liberará a partir de segunda-feira, dia 27 de março, a banda larga 5G para ser usufruído por todos aqueles que estão à mercê da internet em Mossoró e em várias regiões do país. Cidades de 22 estados do porte de Mossoró terão o seu espectro disponível para operadoras ligarem o 5G no padrão stand-by. Embora, vale lembrar, a obrigação das empresas varia de acordo com o tamanho do município. Será liberada através do grupo de trabalho hoje, dia 22 de março. Se autorizada, o que deverá acontecer, a disponibilização passa a ser feita a partir de segunda-feira, dia 27. É uma boa notícia para Mossoró, para a região e para muitos municípios, abrangendo cidades como Arapiraca e Alagoas, Itabuna e Porto Seguro da Bahia, Juazeiro do Norte do Ceará, Anápolis e Rio Verde em Goiás, Capitólio em Minas Gerais, Chapada dos Guimarães e Rondonópolis em Mato Grosso, Santarém no Pará, Campina Grande na Paraíba, Caruaru e Petrolina em Pernambuco, Cascavel e Maringá no Paraná, Paraty e Volta Redonda no Rio de Janeiro, Mossoró, Rio Grande do Norte, Pelotas e Uruguaiana no Rio Grande do Sul, Blumenau e Criciúma em Santa Catarina, Bauru e Santos em São Paulo e Porto Nacional em Tocantins. Com esse novo lote, a disponibilidade da faixa 3.5 GHz inclui agora 682 cidades brasileiras. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem quase na lateral, um acréscimo de 0,07% aos 101.193 pontos. O dólar americano, R$ 5,24. Bom dia e até o próximo programa.